Artigo 980. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos previstos no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator, em sentido contrário. Artigo 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator, inciso 1, suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Inciso 2. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Inciso 3. Intimará o Ministério Público para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Parágrafo 2º. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Parágrafo 3º. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2 e 3, poderá requerer ao tribunal competente, para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4º. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Cessa a suspensão a que se refere o inciso 1º do caput deste artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida e, em seguida, manifestar-se o Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 1º. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimentos na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Artigo 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. Inciso 1. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2. Poderão sustentar suas razões sucessivamente. Alínea A. O autor e o réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos. Alínea B. Os demais interessados no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Parágrafo 2º. O conteúdo do acórdão
abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados, concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Artigo 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada. Inciso 1. A todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito ou que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Inciso 2. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão ou ente ou à agência reguladora, competente para a fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal de ofício ou mediante requerimento dos legitimados, mencionados no artigo 977, inciso 3. Artigo 987. Para julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo 1º. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional, eventualmente discutida. Parágrafo 2º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Capítulo 9. Da reclamação. Artigo 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: inciso 1. Preservar a competência do tribunal. Inciso 2. Garantir a autoridade das decisões do tribunal. Inciso 3. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 4. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Parágrafo 1º. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Parágrafo 2º. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo 3º. Assim que recebida a reclamação, será autuada e distribuída ao relator do processo principal sempre que possível. Parágrafo 4º. As hipóteses dos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Parágrafo 5. É inadmissível a reclamação. Inciso 1. Proposta após trânsito em julgado de decisão reclamada. Inciso 2. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Parágrafo 6º. Na inadmissibilidade ou
o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Artigo 989. Ao despachar a reclamação, o relator, inciso 1, requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Inciso 2, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Inciso 3, determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Artigo 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias. Após o decurso do prazo para informações e para oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Artigo 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado e determinará medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente.